Só vou pedir antecipadamente aqui desculpas, né, se a voz falhar ou tiver repleto de fungados a aula, porque desde ontem que eu estou com uma crise de rinite, mas não se preocupe não, é rinite, não é Covid-19 não, viu? Pessoal, hoje a gente vai dar continuidade ao que a gente está conversando, que é sobre a execução penal, né? Então, nós começamos um pouquinho antecipado, aí agora nós já estamos dentro do período da unidade 7, realmente, né? Essa semana e a próxima é o período que vocês têm para fazer as atividades acerca da execução penal. Então, a gente, só retomando um pouco, a gente começou com os regimes prisionais, viu é, progressão de regime, a regressão de regime, viu ainda a questão da saída temporária, autorização de saída, e hoje a gente vai conversar sobre remissão, né, e se der tempo, sobre liberdade condicional. A gente encerra essa parte mais teórica para poder analisar situações mais práticas, né, que esse é o objetivo da nossa disciplina, né, que na verdade a gente está fazendo o que pode, mas o objetivo real dela seria ter um aspecto mais prático. Então, tratando de remissão, né, então a gente passa a tratar do tema a partir do artigo 126 da LEP, né, então nós vamos ter duas formas de remissão. Então, remissão seria uma antecipação da pena que, de forma legal, se dá hoje pelo trabalho e pelo estudo, né? Essa alteração que tem aí no slide da Lei 2.433, né? É uma alteração que sofreu a LEP em 2011, porque até então o estudo era considerado forma de remir apenas jurisprudencialmente, nós não tínhamos essa possibilidade legal, né? Então a LEP trazia a remissão apenas pelo trabalho, e aí a partir dessa lei 12.433, a LEP passa a integrar a remissão pelo estudo. Então, a redação do artigo 126 é essa que está aí, né, que o condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir por trabalho ou por estudo parte do tempo de execução da pena. Só uma observação, pessoal. Aí consta que é o condenado que está no regime fechado ou semiaberto. Isso quer dizer que quem está no regime aberto não tem direito a remir pelo trabalho, mas pelo estudo tem, certo? Então, a gente viu, quando tratava da progressão de regime do semiaberto para o aberto, que um dos requisitos dessa progressão seria o trabalho. Então, não teria sentido a, há uma exigência, né, da progressão de regime do semiaberto para o aberto, o trabalho, e essa exigência ainda dá um benefício que se fosse a remissão pelo próprio trabalho. Então, o que o artigo 126 fala é que a remissão pelo trabalho e pelo estudo se dá no regime fechado e no semiaberto. Mas isso não quer dizer que no regime aberto não tenha remissão pelo estudo. Tem sim. Então, como é que se dá a remissão pelo trabalho? Né? Só fazendo a observação que o trabalho, ele tanto ele entra na categoria de direito quanto na categoria de dever. Então, o trabalho, segundo o artigo 41 da LEP, né, da Lei de Execução Penal, ele é um direito do apenado. Então, ele tem direito ao trabalho. Isso porque o trabalho lhe dá benefícios. Então, é interessante que ele tenha o trabalho sendo disponibilizado a ele. E no artigo 39, que trata dos deveres, o trabalho aparece também como um dever.
Tanto é que é um dever que aquele apenado que a ele é oferecido o trabalho e ele se nega a cumprir, ele comete falta grave, certo? A falta grave prevista no artigo 50 da LEP. Então, o trabalho é um direito, pois a partir do trabalho ele tem benefícios e o trabalho é um dever. Uma observação, pessoal. Uma das vedações constitucionais acerca de penas, né, é que nós não podemos ter pena de serviço forçado. E a LEP traz o trabalho como uma obrigação. Então, entendam, ele tem a obrigação de trabalhar, mas ele não é obrigado a trabalhar, certo? Isso se reflete exatamente na possibilidade de sanção administrativa quando ele se nega ao trabalho. Então, ele tem o direito de não trabalhar, certo? Ele tem o direito de se negar, apenas ele vai sofrer a sanção administrativa. Então, ele não pode ser obrigado, forçado, mas ele tem a obrigação. Como é que se dá a remissão pelo trabalho? Então, a remissão pelo trabalho se dá que a cada 3 dias trabalhados será somado um dia de pena cumprida. Observem, a remissão não é a diminuição de um dia de pena a cada 3 dias trabalhados. A pena permanece a mesma, certo? A remissão é uma antecipação de cumprimento de pena. Então, é somado um dia na pena a cada 3 dias trabalhados. Essa é a forma da remissão pelo trabalho. Quanto à remissão pelo estudo, a fórmula de cômputo seria diferente. Nós temos que, a cada 12 horas de estudo, certo? A cada 12 horas de estudo, o apenado tem direito de um dia de remissão. Acontece que essas 12 horas de estudos, necessariamente, elas têm que ser distribuídas em 3 dias. Não pode ser, por exemplo, 12 horas em um dia só, certo? Então, como eu falei, né, a partir de 2011, foi inserida aí a possibilidade, né, no parágrafo 6º do artigo 126, da possibilidade dessa remissão. Anterior a isso, pessoal, a gente tinha apenas jurisprudência. Então, a gente tinha a súmula 341 do STJ, que dizia que a frequência a curso de ensino formal é causa de remissão de parte do tempo de execução de pena sob regime fechado ou semiaberto. Então, a partir dessa jurisprudência que foi promovida essa alteração em 2011, né, no artigo 126 da LEP, né? E o próprio artigo 83, ele determina que os estabelecimentos prisionais, eles devem ter instalações destinadas não só aos apenados, para que eles exerçam, né, essa atividade de estudo para que possam remir, assim como também é o mesmo dispositivo que estabelece que esses ambientes prisionais têm que ter instalações para que estudantes, né, de direito, estudantes universitários, de direito ou de outros cursos, né, porque nós temos atividades multidisciplinar nos ambientes prisionais, né, possam exercer seus estágios. Então, como eu falei, a remissão pelo trabalho vai caber apenas no regime fechado e semiaberto, mas a remissão pelo estudo vai caber tanto no regime fechado, como no semiaberto e no aberto, e no livramento condicional. Coisa que é impossibilitado também de haver remissão pelo trabalho, no livramento condicional. Então, quando se fala em regime aberto ou livramento condicional,
não admite-se remissão pelo trabalho. Isso porque o trabalho é requisito para essas duas situações, né? O regime aberto e o livramento condicional. Então, como eu já falei anteriormente, né, a fórmula para a remissão do estudo é a cada 12 horas de frequência de atividade de ensino, aí o ensino é fundamental, médio, profissionalizante, qualquer um, e em qualquer forma, quer seja presencial ou à distância. O próprio artigo 126, ele traz essa possibilidade do ensino à distância, que, aliás, né, no caso de ambientes prisionais, seria o ideal, porque é uma fórmula bem mais acessível e mais barata, né, e que se poderia atender a diversos ambientes prisionais com a mesma sistemática de ensino à distância, né? Então, só repetindo, 12 horas de frequência escolar dá direito à remissão de um dia, sendo que essas 12 horas necessariamente têm que ser divididas em 3 dias. Então, se nós dividirmos de forma igual, né, daria 4 dias de estudo por 4 horas de estudo por dia, né? Isso se a gente dividir de forma igual. Então, porque a lei diz que é necessariamente dividida em 3 dias, pode ser um dia 2 horas, outro dia 4 horas, outro dia 8 horas. Então, desde que seja dividida em 3 dias. Como eu acabei de falar, o próprio artigo 123, aliás, 126, no seu parágrafo 1º, traz que a possibilidade desse estudo ser tanto à distância quanto presencial. Pessoal, e aí, em relação ao estudo, o parágrafo 5º do 126, ele traz um bônus, né? Então, o tempo a remir em função de horas de estudo vai ser acrescido, ou seja, o apenado vai ganhar 1/3 a mais, certo? Então, se ele remiu, vou fazer uma conta mais redonda, né, para o entendimento ser melhor. Se ele tem direito a 3 meses de remissão, então, quando ele conclui o ensino fundamental médio ou superior, né, durante o cumprimento da pena, obviamente, desde que isso seja certificado, né, então, por exemplo, Secretaria de Educação, né, então, se ele tem 3 meses a remir, quando ele conclui, ele ganha mais 1/3, ou seja, ele ganha mais um mês, então, quando conclui um desses níveis de ensino, né, médio, superior, fundamental, ele teria esse acréscimo. Então, aquele que conclui um desses níveis, se tivesse 3 meses, ganharia mais um. Na verdade, teria direito a 4 meses de remissão. Uma observação ainda importante, pessoal. É possível acumular o tempo de remissão de trabalho com o tempo de remissão de estudo. Se vocês observarem as regras do trabalho, né, do preso, diz que o trabalho do preso terá a carga horária, né, de trabalho do preso será no mínimo de 6 horas. Vamos fazer o seguinte raciocínio, né? Se ele trabalha essas 6 horas, né, que é o mínimo para que ele consiga essa remissão. E nós temos a divisão de 12 horas por 3 dias, né, 4 horas. Então, se o preso ele trabalha 6 horas em um dia e estuda 4 horas no mesmo dia, a cada 3 dias ele vai ter direito a 2 dias de remissão. Vai ter direito à remissão pelo trabalho e à remissão pelo estudo, certo? Então, é possível sim acumular esses dois benefícios. Então, aí ele anteciparia a sua pena, o cumprimento da sua pena de forma bem mais rápida, né? É óbvio que isso é justo, né? Porque o preso que ocupa 10 horas do seu dia, né, 6 horas trabalhando e 4 horas estudando, a possibilidade dele
ter a condição de se readequar, de se ressocializar, é muito muito maior, né, essa possibilidade. Então, é muito maior do que aquele que passa o tempo inteiro na ociosidade. Ainda algumas observações. O preso impossibilitado por acidente de prosseguir no trabalho vai continuar a receber o benefício. Então, vamos supor que ele sofre um acidente de trabalho e ele não pode frequentar o trabalho durante aquele período, né? Vamos supor, ele fica afastado uma semana por conta do acidente sofrido. Essa uma semana que ele fica afastado, ele vai continuar a receber o benefício, certo? Isso é o que estabelece o parágrafo 4º do artigo 126. Só a observação é que ele não pode causar o acidente de trabalho. Se vocês observarem lá no artigo 50 da LEP, causar acidente de trabalho é falta grave também. Então, se ele causa o acidente de trabalho, na verdade, ele vai ser sancionado administrativamente. Né? Mas se ele sofre o acidente de trabalho, ele vai continuar recebendo, né, tendo direito ao benefício por essa impossibilidade de trabalho. Como eu acabei de falar, né, então a provocação do acidente de trabalho seria uma falta grave. E aí, eu já falei, está no artigo 50, e aí especificamente no inciso 5 do artigo 50. A questão do Instituto da Remissão, pessoal, ela é aplicada também ao preso provisório. Vou dar um exemplo. O Lula. O Lula não era preso definitivo, porque contra ele não tem trânsito em julgado. Ele era um preso provisório, certo? E foi reconhecido a partir o seu direito de progressão. Então, o que é benefício se aplica ao preso provisório também, certo? O que é benefício se aplica. Então, a única diferença que nós vamos ter em relação ao trabalho é que, para o preso definitivo, ou seja, aquele que tem sentença transitada em julgado contra ele, o trabalho é obrigação. Para o preso provisório, não. O trabalho não é obrigação. Mas ele pode ter o direito de trabalhar e, com isso, antecipar já a sua pena. Então, a única diferença que vai ter é que, se ele se nega a trabalhar, ele não sofre sanção, porque para ele o trabalho não é obrigação. Mas o preso provisório, repetindo, tem direito à remissão pelo trabalho. Não teria sentido nenhum, né, ele trabalhar e o preso definitivo ter o direito e ele, como preso provisório, não ter o direito, né? Observação importante acerca de falta grave também, ainda falando de falta grave, né, o que está no artigo 50 da LEP, e o benefício da remissão é a cassação do direito do benefício, né, ou a revogação do benefício pelo juiz. Então, até a Lei 2.433 de 2011, que foi a mesma que incluiu a remissão pelo estudo, o juiz poderia revogar todo o tempo que o preso tinha direito à remissão, certo? Então, antes, o juiz poderia revogar tudo. Hoje em dia, pessoal, ele só pode revogar até um terço. Então, até quer dizer que o máximo que ele pode revogar seria um terço. No exemplo que eu dei agora há pouco, né, se ele tivesse já adquirido o direito de 3 meses de remissão e cometesse uma falta grave, o juiz poderia determinar o perdimento aí de um mês, né? Mas não mais a totalidade. Outra observação importante é que o tempo de remissão
é considerado para todos os benefícios da execução penal. Observe, a remissão não é diminuição de pena, ela é um cômputo de pena cumprida, é antecipação da pena. Então, aqueles percentuais, por exemplo, que são exigidos pelo artigo 112 para a progressão de regime, eles são afetados também pela remissão, né? Então, computa-se a remissão para qualquer outro benefício, como progressão de regime ou livramento condicional. Isso é o que estabelece o artigo 128, né, que diz que o tempo remido será computado como pena cumprida. Se é como pena cumprida, então vai se dar para todos os efeitos. Outra observação importante é o seguinte: existe uma tese de defensoria pública chamada remissão ficta. Essa tese é baseada no fundamento de que o artigo 41 trata o trabalho como direito. Então, essa tese diz o seguinte: ora, se é um direito e não é oferecido trabalho ao preso, ele teria que ser computado esse tempo de remissão, mesmo sem ele trabalhar. Isso é o que se chama de remissão ficta. Isso não é admitido pelos nossos tribunais. Então, é apenas uma tese de defesa, certo? Mas que não é acatada pelos nossos tribunais. Então, mesmo que não haja possibilidade que o Estado erre, que o Estado falhe em não ofertar o trabalho, isso não quer dizer que o preso, certo, teria direito à remissão por estar sendo negado a ele o direito ao trabalho. Então, tenho conhecimento de que existe essa tese, tenho conhecimento do que vem a ser a remissão ficta, mas também tenho conhecimento de que ela não é acatada por nossos tribunais. Mais uma observação importante, pessoal. Quem está submetido à medida de segurança? Quem está submetido à medida de segurança não tem direito à remissão. Então, mesmo porque nós teríamos aí uma questão de incompatibilidade. A medida de segurança, ela se dá para aquele que tem periculosidade por prazo indeterminado. Como a remissão é uma antecipação do tempo a cumprir, como anteciparíamos aí, no caso, algo que é indeterminado, né? Então, não se aplica esse benefício da remissão para aqueles que cumprem medida de segurança. Qual é o procedimento da remissão? Então, nós vamos ter na LEP, né, o parágrafo 8º do artigo 126, a remissão será declarada pelo juiz, ou seja, comprovando que ele executou a tarefa que dá o direito, ou seja, o estudo ou o trabalho, o juiz declara, né, que aquele tempo foi remido. Ouvido o Ministério Público e a defesa, né, ou seja, existe aí a exigência do contraditório. E essa constatação de que foi cumprido essas atividades, essas tarefas, essa constatação é feita através do encaminhamento de ofício da autoridade administrativa, ou seja, de quem dirige o estabelecimento prisional, ao juiz, né? Então, é encaminhada mensalmente uma cópia do registro de todos os condenados que estejam trabalhando, estudando, com as informações, né, do dia de trabalho e as horas e frequência escolar, certo? Então, é a partir dessa informação que o juiz vai declarar os dias remidos. Ainda, acerca disso, o artigo 129 traz a possibilidade do condenado estudar fora
do estabelecimento prisional. Aí, essa declaração, né, não é feita pelo estabelecimento, pelo diretor do estabelecimento prisional, mas pelo diretor da unidade de ensino, né, que o preso frequente, né? E aí tem que ter a comprovação não só da frequência, mas do aproveitamento escolar. Tanto na questão do ensino fornecido dentro do estabelecimento prisional, quanto na questão do ensino fora, né, pessoal? Não é só frequentar por frequentar. Então, o aproveitamento escolar também é considerado. E aí dá-se uma declaração, né, dos dias remidos ao condenado. Isso porque, por exemplo, quando for pleitear uma progressão de regime, né, então vai anexo ao pedido de progressão de regime essa declaração, né, de dias remidos, comprovando que ele antecipou o cumprimento da pena. Uma outra observação é sobre a retroatividade da lei mais benéfica, né, pessoal? Então, anteriormente, antes da lei 2.433, nós tínhamos que o juiz podia revogar a totalidade dos dias remidos. A partir dessa lei, o preso só pode ter revogado um terço desses dias, né? Então, parece algo mais muito distante, né? Nós estamos em 2020, mas, obviamente, tem uma série uma quantidade grande de pessoas que estão cumprindo pena, que estão cumprindo pena anterior a 2011, então, esse benefício é aplicado a eles também de forma retroativa. Então, sobre remissão, esses são os aspectos mais importantes, aí a gente já entra imediatamente no livramento condicional, certo? Que observem, livramento condicional, ele não é regime de cumprimento de pena, certo? Mas ele faz parte do sistema progressivo. Então, sistema progressivo quer dizer que o condenado ele vai se inserindo de forma gradual na sociedade. Então, temos como conceito que é uma liberdade antecipada, certo? Livramento condicional é uma liberdade antecipada. E é um incidente na execução. Então, antecipa a liberdade mediante certas condições. Então, essas condições vão ser condições objetivas e subjetivas, assim como na progressão, né? Nós vamos verificar que a gente tem tempo de cumprimento de pena, assim como também nós temos que verificar a situação pessoal de cada um dos apenados. Também, pessoal, é um direito subjetivo, né? Não é uma faculdade dada ao juiz. Então, ela é de decorrência, né? Como eu disse, faz parte do sistema progressivo. Então, faz parte, né? Então, é uma possibilidade do preso antecipadamente ir para a liberdade. Como eu falei, pessoal, faz parte do sistema, mas não é regime de pena. Tanto é que independe do regime em que o apenado está, certo? Então, ele não precisa passar por todos os regimes de pena. Assim como na progressão de regime. Na progressão de regime, exige que seja passado gradativamente, né? Do fechado para o semiaberto para o aberto, não permitindo passagem por saltos. O livramento condicional, não. O livramento condicional, nós vamos observar alguns requisitos. O primeiro requisito, pessoal, é que a pena na sentença deve ser privativa de liberdade. Ora, se é livramento, quer dizer que a pessoa estava sem liberdade, então não vai caber livramento condicional em penas que não sejam privativas de liberdade, como por exemplo, penas restritivas de direito. Então, as penas privativas de liberdade são reclusão e detenção para crimes e prisão simples para contravenção penal.
só se aplica dessa forma. Então, a reclusão, como eu disse, aplica para crimes e os crimes mais graves. Então, tendo como regime de cumprimento o regime fechado, semiaberto ou aberto, conforme o artigo 33 do Código Penal. E para se chegar a qual é o regime inicial de cumprimento, né? Então a gente vai ter que fazer a unificação da pena, por exemplo, quando há concurso material de crimes, aplica-se cumulativamente, né? Então é o somatório desses crimes que vai possibilitar a determinação do regime inicial de cumprimento de pena. Ainda sobre reclusão, a gente pode citar diferença em relação a outro regime, como, por exemplo, efeitos da condenação, né? Então, no artigo 92 do Código Penal, a gente tem efeitos secundários da condenação, e um deles é a perda do poder familiar, em relação a crimes dolosos praticados, né, contra o filho tutelado ou curatelado. Isso só é possível se ao crime for combinada a pena de reclusão. E ainda a diferença de reclusão, temos a questão da fiança, né, que deve ser requerida obrigatoriamente por juiz. Isso estou estabelecendo, fazendo uma revisão, pessoal, do que é regime de cumprimento de pena. Pena privativa de liberdade, que são as únicas que cabem o livramento condicional, antes da gente entrar, propriamente dito, no que quais são os outros requisitos. Haja vista que o primeiro requisito a gente viu que é condenação à pena privativa de liberdade. Detenção também é aplicada aos crimes, só que para delitos menos graves, né? Quanto ao regime de cumprimento, né? Então, seria regime inicial semiaberto ou aberto, né? Diferente da reclusão, que pode iniciar no regime fechado. Observando que quando se fala em detenção em regime de cumprimento, a gente está falando de regime inicial. Porque se houver necessidade aí, caberia regressão, por exemplo, do semiaberto ou do próprio aberto para o regime fechado. Por exemplo, uma condenação posterior que tornasse incompatível o cumprimento da pena. A questão do crime ser combinado detenção ou reclusão, essa espécie de pena privativa de liberdade, também traz reflexo na medida de segurança. Então, quando nós temos crimes que são combinadas penas de reclusão, a medida de segurança, a regra geral, é cumprida em hospital de tratamento e custódia. Quando é de detenção, aquele que é submetido à medida de segurança, a regra geral é tratamento ambulatorial. E quanto à fiança, né, nós temos a autoridade policial podendo conceder essa fiança. Já a prisão simples, né, que é outra forma de restrição de liberdade, ela é aplicada nas contravenções penais, né, que estão elencadas na LCP, que é Decreto-Lei 3688 de 41, e o regime de cumprimento é semelhante, não é igual, mas é semelhante ao da detenção. A diferença é que jamais, certo, admite-se o regime fechado para a prisão simples. Não há regressão para esse tipo de regime. É uma pena que é cumprida sem rigor penitenciário, né? Não pode ser cumprida também nos mesmos estabelecimentos prisionais da reclusão e da detenção. E outra diferença, pessoal, que é super importante, é em relação ao prazo máximo de cumprimento. Então, enquanto que aos crimes, né, o prazo máximo de cumprimento é de 40 anos, isso é o que está previsto no artigo 75 do Código Penal, para contravenções penais, ou seja, prisão simples, não pode exceder a 5 anos. Então, primeira
requisito para o livramento condicional é que seja pena privativa de liberdade. Então, nós acabamos de analisar as três espécies: reclusão, detenção e prisão simples. Segundo requisito, pessoal, seria que a pena concreta a ser cumprida, ela tem que ser igual ou superior a 2 anos, certo? Então, é um requisito objetivo. Isso traz um questionamento, né, pessoal? Vamos supor que alguém seja condenado a 1 ano e 11 meses. Ele não teria direito ao livramento condicional. E vamos supor que ele seja reincidente. Ele não teria direito também ao SUSIS, né, a suspensão condicional da pena. Então, por conta de 1 mês, ele não teria esse direito. A questão é, um condenado pode recorrer para agravar sua situação? Obviamente, para agravar, não, né? Mas se ele recorre para aumentar sua pena de 1 ano e 11 meses para 2 anos, à primeira vista, ele pode estar querendo agravar sua condição, mas, na verdade, ele está querendo alcançar um benefício. Então, nós temos entendimento que, nessa hipótese, o condenado poderia, sim, recorrer para aumentar a sua pena. Terceiro requisito, cumprimento de parcela da pena. Então, ele deve cumprir. Se primário de bons antecedentes, tem que cumprir mais de 1/3 da pena. Se reincidente, tem que cumprir mais de metade da pena. Se primário de maus antecedentes, essa hipótese não há na lei. Então, como não há na lei, a gente afasta os maus antecedentes e trata só a primariedade, certo? Então, considera-se aí a primeira hipótese, mesmo ele tendo maus antecedentes, e aí o requisito objetivo aí de parcela da pena seria de 1/3. E se crime é hediondo ou equiparado, tem que cumprir mais de 2/3 da pena, desde que não reincidente específico. Essa hipótese 4, pessoal, eu acho que eu esqueci de retirar. A partir do pacote anticrime, eu acho que essa hipótese não há mais, certo? Então, eu vou fazer uma revisão nesse material. Eu fiz já várias vezes, mas é impressionante como, por mais que a gente revise, ainda deixa passar alguma coisa. Então, fica aí o alerta que essa hipótese 4 aí não existe mais. Então, o que é necessário para o livramento condicional, em termos de requisito? Cumprimento de parcela de pena, e lembrando, né, que se o condenado for primário e portador de maus antecedentes, não há previsão legal, mas a maioria da doutrina diz que, como a lei é silente, resolve-se em dúvida para o réu, então afasta-se a questão dos maus antecedentes e considera-se apenas a parcela do cumprimento aí de 1/3. Essa hipótese, ela não que é doutrinária, essa hipótese que é de afastar os maus antecedentes, ela é acatada pelo STJ, certo, pessoal? Então, ela diz, o STJ diz que maus antecedentes não podem ser comparados a reincidente. Logo, a parcela de cumprimento de pena é de 1/3. E não pode mesmo, né? Porque o reincidente, pessoal, é aquele que já tem contra ele sentença transitada em julgado, né? Maus antecedentes não. Maus antecedentes não tem essa exigência. Outro requisito para a liberdade condicional é a reparação do dano. Então, não basta os requisitos objetivos, deve-se observar também
requisitos subjetivos, né? Então, o dano deve ser reparado. Isso a gente tem no artigo 83, né, que estabelece o seguinte: o juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado de pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 anos. Então, o 83 é o que a gente acabou de ver, né? E aí vem os incisos, né, que traz o, os percentuais de cumprimento da pena. Quanto aos requisitos subjetivos, nós temos comportamento carcerário satisfatório, bom desempenho no trabalho ou nos estudos que lhe foi atribuído e aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto. Não é que ele necessariamente ele tem que sair, né, com o trabalho, né, mas ele tem que ser comprovado que ele tem aptidão para o trabalho. Por exemplo, ele trabalhava na carpintaria da penitenciária, né? Então ele conseguiu aprender um ofício. Então isso é suficiente, né, para que ele seja comprovada essa aptidão de subsistência mediante trabalho honesto. Né? Então, ele adquiriu um ofício, aprendeu um ofício, ele pode sobreviver desse ofício. Né? E em questão de crimes violentos, deve ser comprovado a cessação da periculosidade. Então, deve ter exame criminológico que comprove que ele não voltará a delinquir. Esses requisitos, pessoal, eles são cumulativos, né? Então, faltando qualquer um deles, né? Então, são cumulativos os requisitos objetivos e os subjetivos. Faltando qualquer um, o juiz vai negar esse direito. A gente viu lá no artigo 83, né, que a gente tinha uma como percentual, né, fração de cumprimento de pena, a gente tinha algumas situações, né? Então, aquele que era reincidente, o que não era reincidente, um terço, metade. Só para que vocês tenham conhecimento, né? A doutrina chama de livramento condicional simples, qualificado ou específico, a depender do percentual que é exigido de cumprimento de pena. Por exemplo, se ele não for reincidente, o que é exigido um terço, é chamado de livramento condicional simples. Se ele for reincidente, o que exige metade é chamado de livramento condicional qualificado. Isso é a importância de vocês conhecerem esses termos, porque muitas vezes em concursos públicos, né, os examinadores usam esses termos, né? Então você tem que saber o que é. E qual é o rito do livramento condicional, né? Qual o procedimento? Então, deve ser endereçado ao juiz da execução. Não é necessário ser subscrito por advogado, né? Abre-se vistas aí ao Ministério Público e à Defesa, e aí o juiz decide se concede ou não livramento condicional. E essa decisão, pessoal, vai caber agravo em execução, que é o único recurso que há na execução penal, é o agravo em execução. E aí, se concedido o benefício, será expedida carta de livramento e é marcada a audiência admonitória. Essa audiência, pessoal, é para que o juiz ele avise, né, ao liberado, quais são as condições que ele tem que cumprir. Então, aí ele é alertado uma série de situações. Isso é o que traz o artigo 131. A partir do momento em que é concedido o livramento condicional, ele fica em liberdade até o fim da pena, pessoal, certo? Então,
Esse período, né, que se dá a partir do momento que ele entra em liberdade condicional, é chamado, até o fim da pena, é chamado de período de prova, certo? É, isso é estabelecido, né, pelo artigo 137, que trata de um rito que é muito cerimonial, né? Então, chama-se inclusive de cerimônia do livramento condicional. Então, diz que é uma cerimônia solene, em dia marcado pelo presidente do Conselho Penitenciário, no estabelecimento onde está sendo cumprida, e a sentença será lida ao liberando, na presença de certas pessoas, né? Como condenados, presidente do Conselho Penitenciário, e aí será lida para ele as condições impostas, e aí ele vai declarar se aceita ou não o livramento condicional. Essas condições, elas podem ser divididas em obrigatórias e facultativas, né? Então, as obrigatórias seriam a ocupação lícita dentro de um prazo razoável, a comunicação periódica ao juiz da sua ocupação e não mudar de comarca sem prévia autorização do juiz. Então, isso seria obrigatório. Isso aí está no artigo 132 da LEP. E as facultativas, né? Ou seja, ele impõe as obrigatórias e pode impor uma dessas. Ou outras, né? Então, as facultativas, elas não são um rol taxativo, é meramente exemplificativo, enquanto que as obrigatórias elas estão em rol taxativo. Seria não mudar de residência sem autorização do juiz. Então, aqui não é mudar de comarca. Né? Mudar de comarca é obrigatório. Ele tem que comunicar ao juiz. Recolher-se à habitação em hora fixada, né? Por exemplo, o horário noturno. E não frequentar determinados lugares, como, por exemplo, bares. E outras condições que o juiz ache que seja importante para aquela situação específica. Essas condições vão estar no parágrafo 2º do artigo 132. E aí, como eu já disse, né, condições obrigatórias, rol taxativo, condições facultativas, rol meramente exemplificativo. E o livramento condicional pode ser revogado, né, pessoal? Se ele é condicional, é porque ele está sob certas condições. Então, a revogação do livramento, ela pode ser obrigatória ou pode ser facultativa. Então, ela é obrigatória quando o liberado, né, ele é condenado em pena privativa de liberdade em sentença irrecorrível, né, ou seja, trânsito em julgado, por crime cometido durante a vigência do benefício, ou seja, durante o período de prova, ou por crime anterior, observado disposto no artigo 84 da própria LEP. Né? Então, a questão do crime anterior tem que se tornar incompatível o exercício desse direito. E a revogação, ela será facultativa, pessoal. Então, com a condição do artigo 87. Então, o juiz também poderá, né, revogar o livramento se o liberado deixar de cumprir qualquer das obrigações constantes da sentença ou for irrecorrivelmente condenado por crime ou contravenção à pena que não seja privativa de liberdade. Então, por exemplo, uma pena restritiva de direito. Né? Então, isso não é uma obrigação de revogar, porque pode não haver essa necessidade. Então, teriam essas duas hipóteses: deixar de cumprir as obrigações constantes da sentença e a condenação definitiva por infração penal. Desde que a pena não seja
privativa de liberdade, porque se for privativa de liberdade, a revogação ela é obrigatória, né? E aí, no caso da facultativa, ele tem opções além de revogar, pessoal. Ele pode simplesmente alterar condições ou simplesmente advertir. Então, são situações mais brandas do que simplesmente revogar o livramento e o liberado voltar a cumprir pena, né? E aí algumas hipóteses, né, alguns exemplos do que pode ser revogação obrigatória ou facultativa, né? Exemplos, né? Uma condenação definitiva por crime é uma pena de 4 anos privativa de liberdade. Revogação obrigatória, né? Então, não tem compatibilidade com a questão do livramento condicional, já que o livramento condicional se torna incompatível. Uma segunda condenação só com a pena restritiva de direito, aí a revogação seria facultativa. E aí seguem-se outros exemplos. Então, nesse quadro, vocês têm aí quais são as consequências em relação ao livramento condicional, a depender da condenação, né? Então, pena privativa de liberdade, revogação obrigatória, pena privativa de pena restritiva de direito, revogação facultativa, então, contravenção penal. Então, vocês podem verificar nesse quadro o que ocasiona, né, a revogação, se é obrigatória ou facultativa. Observação super importante, pessoal, que é simulada e a súmula 441 é que a falta grave não interrompe prazo para obtenção de livramento condicional. Interrompe para progressão de regime, mas não interrompe para livramento condicional, isso porque não há previsão legal para isso, certo? Então, súmula 441, a falta grave não vai ter influência naqueles percentuais que são exigidos de cumprimento para a obtenção do livramento condicional. Influi, como eu acabei de falar, na progressão de regime. E o artigo 89 vai falar da prorrogação do período de provas. Então, ele estabelece que o juiz não poderá declarar extinta a pena enquanto não passar em julgado a sentença em processo que responde o liberado, por crime cometido na vigência do livramento. Então, crime cometido durante o período de provas, esse período a pena não é extinta, né? Há a prorrogação desse período de prova, enquanto não transitar em julgado a sentença desse novo crime. E o 90 estabelece que se até o término do livramento não é revogado, considera-se extinta a pena privativa de liberdade, certo? Então, é uma das causas de extinção da pena aí, é o prazo do período de prova ser finalizado. Pessoal, com isso, a gente encerra o que de mais importante, né, eu pude extrair da LEP, dentro do tempo que a gente tem previsto, em relação a questões teóricas. Então, a partir do nosso próximo encontro, a gente vai verificar casos e soluções, né? Então, casos práticos e soluções, alguns. Eu vou disponibilizar um material para vocês que tem, eu acho que 21 casos com procedimentos judiciais, né? Como é que é feito um pedido de progressão de regime, do regime aberto, aliás, do regime fechado para o semiaberto, do semiaberto para o aberto, em crime hediondo, como é que se faz o pedido de livramento condicional. Então, é isso que a gente vai tratar a partir da próxima aula.
Tranquilo? Algum questionamento, alguma pergunta? Não, tudo tranquilo? Quem não tivesse manifestado aí no chat, pelo menos dê um ok aí para registrar a presença, né? Não que eu esteja fazendo frequência, mas pelo menos você prova o seu empenho, né, em estar aqui compartilhando esse momento com a gente. Pessoal, então, ok, muito obrigado. Até quarta-feira. Eu espero que eu esteja melhor da minha rinite, que quase que eu não chego até o fim da aula aqui.